Olá, eu sou o Polaco e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a aplicação das escalas na improvisação. Tá? É muito frequente, né, essa coisa de querer saber o que usa, onde, e por quê e tal. E é exatamente esse assunto que a gente vai tratar aqui. E eu gostaria de falar algumas coisas assim a respeito de improvisação. E a primeira delas é o seguinte: existe talvez uma certa confusão no sentido de que achar que improvisação é só utilizada, é só para jazz, né? Quando fala improvisação, o pessoal pensa, não, é jazz. Mas não é bem assim, quer dizer, todos os estilos de música popular, de uma certa forma, usam de improvisação de maneiras diferentes, quer dizer, sempre tem solos de algum instrumento, ou solo de guitarra em coisas de rock, ou solos, né, de linhas de baixo, apoios harmônicos de piano e teclado e tal. Tudo isso, de certa forma, envolve improvisação, quer dizer, então é uma coisa que a gente aprende, a gente utiliza em qualquer área da música popular, né, não só no jazz. Bom, com relação a esse aspecto da improvisação, a coisa mais importante, talvez, o fundamento da coisa toda se dê na relação escala-acorde. Ou seja, para todo acorde corresponde uma escala ou mais e vice-versa. Ou seja, toda escala é representada pela sonoridade de um acorde. Sendo assim, é muito importante que o estudante de improvisação ou mesmo o improvisador tenha um bom conhecimento de harmonia, quer dizer, aprenda as relações harmônicas, as funções harmônicas, etc., para saber exatamente o que está por trás, quer dizer, em cima do que a gente vai estar tocando. É muito importante, então, a parte de harmonia. A gente vai falar alguma coisa, um pouco sobre isso, né? Obviamente, dentro dessa relação escala-acorde, eu vou estar citando coisas de harmonia o tempo todo, mas sugiro sempre ter um livro de harmonia funcional por perto para dar umas consultadas em alguma coisa que é fundamental. Uma outra coisa que eu acho importante a respeito da improvisação é o aspecto da criatividade. Quer dizer, improvisar não é só saber usar a escala no lugar certo também, vai um pouquinho longe, um pouquinho mais do que isso, né? Então, eu costumo falar que são três coisas que, combinadas, fazem com que a gente possa ter o máximo do aproveitamento criativo, né? Quer dizer, o máximo do bom gosto, da expressão, né? Dentro da coisa. E essas três variantes diferentes da coisa, eu colocaria da seguinte forma, tipo, o raciocínio, a gente aprender a mecânica do raciocínio, aprender a pensar harmonicamente, pensar, né, na relação com as escalas, quer dizer, isso tem que estar bem claro na cabeça da gente. Outra coisa, obviamente, é a mecânica, né, ter um bom domínio técnico do instrumento. E quanto mais tocar, quanto mais horas com o instrumento, isso vai melhorando. E o terceiro é fazer uso do bom gosto, né, do ouvido. Quer dizer, a gente sempre ouve coisas na cabeça e é sempre importante aquilo que a gente ouve na cabeça tentar passar para o instrumento e materializar de alguma forma, uma frase, uma música, uma ideia de arranjo, enfim. Nessas três coisas combinadas, o raciocínio, a mecânica do instrumento e o bom gosto, o uso do ouvido, eu acho que acabam determinando uma coisa legal no sentido da improvisação. Bom, o que a gente vai fazer aqui é basicamente assim, nós vamos tratar, separei 5 sonoridades básicas, tá? Seria a sonoridade maior, menor, dominante, alterado e meio diminuto. E para cada uma dessas 5 a gente vai ver uma porção de coisas, o que eu fazer e como é que essas coisas soam, e exemplos e tal, tá? Então, antes da gente dar o início à coisa, deixa eu dar uma nota para vocês afinarem. Tem aqui um Lá. Esse Lá está 442, um pouquinho acima. Tá, tem um Mi, para quem gosta da notinha mais aguda também. Tá? Mais uma vez eu vou dar o Lá aqui. Certo? Então é isso. O que a gente vai usar, o material básico que a gente vai usar para essa aula é uma coisa que eu chamo de conceito diatônico, tá? Conceito diatônico nada mais é do que a reunião dos 5 elementos existentes dentro da tonalidade, ou dentro de um campo harmônico, ou dentro de um tom, uma coisa assim. Qualquer um desses três define a coisa. Então, o conceito diatônico seria justamente a utilização dos acordes diatônicos, ou seja, o campo harmônico, né? No caso, em Dó, por exemplo, eu teria o campo harmônico de Dó maior, os acordes diatônicos de Dó com sétima maior no primeiro grau, Ré menor com sétima no segundo, Mi menor com sétima no terceiro, Fá com sétima maior no quarto, Sol com sétima no quinto grau, Lá menor com sétima no sexto grau, Si meio diminuto no sétimo grau. Tá?
Esses são os 7 acordes do campo harmônico maior. E independente de eu ter dado o exemplo em Dó, isso é igual para todos os tons, para todo mundo, só vai mudar o lugar e a tonalidade. Mas essa relação, os tipos de acordes sempre aparecem nos mesmos lugares. O segundo elemento diatônico seriam as escalas correspondentes a esses acordes, ou os modos diatônicos, ou ainda como chamam os modos gregos, onde eu teria no primeiro grau Dó jônico, né, que ao mesmo tempo é a escala maior natural. No segundo grau, Ré dórico. Terceiro grau, Mi frígio. No quarto grau, Fá lídio. No quinto grau, Sol mixolídio. No sexto grau, Lá eólio. E no sétimo grau, Si lóquio. Então, a gente, no decorrer dessa aula, vai falar especificamente de alguns deles, da aplicação, né, direta para alguns deles, tá? E com exemplos, obviamente. O terceiro elemento diatônico, aí a gente já começa a entrar na parte melódica, seriam os arpejos diatônicos. Da mesma forma que eu tenho 7 acordes, 7 modos, eu tenho 7 arpejos, ou seja, um equivalente para cada grau, e os arpejos são idênticos aos acordes. Um exemplo, no primeiro grau eu tenho Dó com sétima maior, e o arpejo é de Dó com sétima maior. Tá? Então, uma definição, arpejos seriam as notas do acorde tocadas não simultaneamente, mas sim sucessivamente, tá? Então, os 7 arpejos diatônicos seriam Dó com sétima maior no primeiro grau, Ré menor com sétima no segundo, Mi menor com sétima no terceiro, Fá com sétima maior no quarto, Sol com sétima no quinto, Lá menor 7 no sexto e Si meio diminuto no sétimo, tá? Esses são os 7 arpejos diatônicos. Quarto elemento seriam as 7 tríades diatônicas que a gente tem. Mais uma vez, o exemplo em Dó, essas 7 tríades seriam Dó maior, primeiro grau, Ré menor, segundo grau, Mi menor, terceiro grau, Fá maior, quarto grau, Sol maior, quinto, Lá menor, sexto e Si diminuta, sétimo. Tá? Essas seriam as 7 tríades diatônicas que tem no campo harmônico maior. E o último, quinto e último elemento é o seguinte: toda a tonalidade maior, todo o campo harmônico maior, tem a partir dos graus maiores, que seriam o primeiro, quarto e quinto, a formação de uma escala pentatônica. Então, no caso aqui no exemplo em Dó, eu teria uma pentatônica formada sobre Dó, que é o primeiro grau, sobre Fá, que é o quarto grau, e sobre Sol, que é o quinto, certo? Então, teria no campo harmônico de Dó a pentatônica de Dó maior, a pentatônica de Fá maior, e no quinto grau a pentatônica de Sol maior. Tá? Então, esses 5 elementos são os que a gente vai usar aqui relacionados a aqueles 5 tipos que eu falei no começo. Tá? Então, a gente vai dar início com a primeira categoria, que seria a sonoridade maior. Bom, então, a primeira sonoridade que a gente vai trabalhar, que a gente vai tratar aqui, é a sonoridade maior. Tonalidade maior ou acorde maior. Isso aí a gente vai representar aqui por Dó com sétima maior, uma tríade de Dó maior, Dó com sétima maior em nona, sexta em nona, tá? São exemplos de acordes maiores, né? Existem alguns outros, mas esses seriam alguns exemplos básicos. Bom, a primeira escala que se pensa quando vai tocar maior é a escala maior natural, que ao mesmo tempo é o modo jônico, né? Seria... Bom, essa escala tem esses seguintes graus: tônica, segunda maior ou nona, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Tá? Esses são os graus da escala. Tá? Então, a gente vai fazer uma coisa aqui de pegar agora os elementos diatônicos relacionados a
escala maior e o acorde maior, né? Os três que faltaram, os três que sobraram, que seriam os arpejos diatônicos, as tríades e as pentatônicas. Então, aqui, os arpejos diatônicos que eu tenho para Dó maior dentro dessa escala seriam os mesmos que eu mostrei há pouco, quer dizer, Dó com sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá com sétima maior, Sol 7, Lá menor 7 e Si meio diminuto. Ok, tem duas formas da gente usar isso aí. A primeira delas é a gente escolher aqueles arpejos que dá de direta, tá? Que tem uma sonoridade perfeita em relação ao acorde. Tá? E desses 7 que eu toquei aqui há pouco, os melhores seriam o da própria tônica, Dó com sétima maior, o do terceiro grau, Mi menor com sétima, e o relativo menor, que seria Lá menor com sétima. Tá? Esses 3 arpejos teriam uma sonoridade direta legal em relação a Dó, ao acorde de Dó, né? Então eu tenho Dó com sétima maior, tenho Mi menor com sétima, e ainda Lá menor com sétima. Então, esses arpejos eles vão poder ser tocados de qualquer jeito, do jeito que quiser. Mas basicamente ou isolado, um de cada vez, ou combinando, né? Vou dar um exemplo daqui a pouquinho deles combinados, tá? Como é que ficaria legal tocar. Agora eu quero explicar só por que são esses arpejos que são os que têm a sonoridade direta. Tá? Acontece que a escala maior, natural, ela tem um intervalo que é a quarta justa. Tá? E esse intervalo é um intervalo que não harmoniza com o acorde maior. Tá? Embora tenha a nota na escala, a quarta justa, esse intervalo não harmoniza com o acorde, como eu falei. Então o que acontece? Ele vai dar um choque, vai fazer um intervalo não harmônico com a terça maior do acorde e vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó, o som dele. Quer dizer, quando você ouve essa nota, a tendência é para terça maior, ou ainda para quinta, ou ainda para quarta aumentada, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, tá? Então o que acontece? Eu selecionei esse arpejo que eu falei há pouco, Dó com sétima maior, Mi menor com sétima, Lá menor com sétima, porque nenhum deles tem essa nota, a nota Fá, né, no caso aqui em Dó, na sua formação. Então os 3 têm sonoridade direta. Vou tocar um pouquinho em cima desses 3 arpejos. Tá, mas ó, isso não impede que a gente use os outros 4 arpejos que eu não falei aqui de uma forma diatônica, ou seja, em conjunto. Tá? A gente pode, esses 3 arpejos que eu toquei têm uma sonoridade legal e tal, mas os outros 4 no meio, misturado com esses 3 aqui, também. Tá? Então a coisa é só não evidenciar muito essa nota, essa quarta justa, no caso do maior, que tem esse problema. Então eu vou fazer um exemplo, fazer alguns exemplos tocando mais outros arpejos além desses 3. Tipo... Quer dizer, aqui eu estou usando o arpejo de Fá com sétima maior, Mi menor com sétima, Ré menor com sétima e o próprio Dó com sétima maior e ainda Si meio diminuto, tá? Então, esse é uma frasezinha legal, um exemplo legal usando arpejos que a gente vai fazer durante boa parte da aula. Eu vou sempre estar usando isso aqui porque eu acho bem interessante. Então, seria um desenho assim. Quer dizer, isso pode ser usado, obviamente, deve ser aprendido em todos os lugares do braço, né?
já fiz um a mais. Nada mais eu estou fazendo aqui do que tocando os arpejos diatônicos de Dó maior, quer dizer, só que eu estou começando pelo Fá, fazendo Fá ascendente, depois desço com Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá e assim por diante, dá para usar todos eles. Só que lembrando sempre que os que não têm a quarta justa aqui no caso, eles vão soar melhor. Uma outra opção que a gente tem ainda em maior, né? No caso dessa quarta justa, aquela nota que não soa muito bem, é tocar a escala sem a quarta. Isso é uma coisa que eu acho bem legal de fazer. A gente vai tocar a escala, só que evitando a quarta justa. Ela soa meio pentatônica, meio arpejo, fica interessante. Isso aqui, ó. Eu vou fazer ela no braço inteiro. Eu vou fazer um Fá de cara aqui, vou fazer de novo. Então isso é uma coisa legal, uma coisa que eu costumo fazer, às vezes tipo maior você não está afim de fazer uma coisa, tá afim de fazer uma coisa mais melódica, mais simples, então tocar a escala maior sem a quarta justa é um toque, é uma coisa que eu acho bem interessante de usar, tá? Seguindo, a gente falou dos arpejos, né? Outro elemento diatônico na sequência seriam as tríades. Então eu tenho aquelas 7 tríades diatônicas, como a gente está em Dó ainda, são as mesmas que eu mostrei, seriam Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuta, né? Então vamos fazer algumas coisas, assim, as tríades, elas também podem ser usadas em grupos, né? Você pode tocar até as 7 tríades diatônicas de uma vez só, ou pode escolher. Isso eu acho uma coisa legal que eu costumo falar para todo mundo, que é a questão da criatividade, quer dizer, os elementos são esses, a escala é essa tal, mas você pode usar do jeito que você quiser, não tem assim, vai da criatividade de cada um inventar uma frase nova, inventar uma ideia nova em cima, então a gente pode combinar essas coisas de várias formas, né? Então vamos primeiro tocar as 7 tríades diatônicas em cima do acorde de Dó que está rolando aí atrás. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuta. Tá, então você pode fazer... Quer dizer, dá para combinar todas as 7. E agora tem uma coisa interessante que eu gosto de pensar bastante quando se trata de aplicar tríades, que eu gosto de usar as tríades maiores, tá? Que eu acho que elas têm uma sonoridade mais forte. Então, tipo, dessas 7 tríades diatônicas que todo campo harmônico tem, né? Obviamente o primeiro, quarto e quinto grau sempre são maiores, né? Então aqui no caso de Dó, eu teria Dó maior no primeiro grau, Fá maior no quarto e Sol maior no quinto. Só uma observação, agora há pouco eu falei a respeito da nota Fá, que faz intervalo de quarta justa e tal, em relação ao acorde de Dó maior. Acontece que quando você pensa na escala, essa nota ela vai fazer esse choque de meio tom ou de segunda menor, que é um intervalo não harmônico com a terça do acorde. Mas se você pensa nela colocada dentro de um arpejo ou dentro de uma tríade, aí meio que até pelo contrário, ela vai fazer um movimento melódico. Fica uma coisa interessante, fica uma coisa meio de tensão e relaxamento que é bem legal. Então, eu vou fazer alguns exemplos usando as 3 tríades maiores, inclusive a tríade de Fá, né, que dá para fazer uma coisa legal com ela. Então, vou usar basicamente essas tríades aqui, ó. Sol maior, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Fá maior e Sol e Dó maior. Todas na primeira, segunda e terceira corda.
essas foram as tríades maiores, né? E daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo, mostrar uma frasezinha, um exemplo detalhado de cada uma dessas coisas para a gente tocar junto aqui, para a gente tirar junto. Ok, o último elemento diatônico ainda em maior seriam as pentatônicas, né? Há pouco eu falei que tem 3 pentatônicas em cada campo harmônico maior. A mesma coisa vai acontecer, obviamente, aqui em Dó, e eu já falei quais eram há pouco. Eu tenho no primeiro grau a pentatônica de Dó maior, no quarto de Fá e no quinto de Sol. Ok, aqui dessas 3, 2 vão ter uma sonoridade mais direta, mais interessante, e a de Fá ela fica meio assim, mesmo porque em função daquilo que eu falei há pouco da quarta justa, né? Então, vamos experimentar primeiro a de Dó e a de Sol, eu vou falando aqui quais são. Aqui a pentatônica de Dó maior. A de Sol maior. Agora a de Fá eu já acho que tem um som um pouco meio puxado para atenção demais, mas... Eu prefiro pessoalmente a de Dó e a de Sol. Mas uma coisa que é legal que a gente fazer é combinar essas 3 pentatônicas numa frase só. Por exemplo, eu pensando aqui, a partir de Sol, tá? Eu tenho essas 3 pentatônicas, Sol, Dó e Fá. Começando pela pentatônica de Sol, eu vou ter um intervalo de quarta justa entre Sol e Dó e um intervalo de quarta justa entre Dó e Fá. Então é legal fazer esse movimento aqui. Né? Sempre Sol, Dó, Fá. E reparem também que para ficar dentro da quadratura do tempo, né? A pentatônica tem 5 notas, eu estou tirando uma fora. A sexta nota, que é justamente a quinta nota, que é justamente a sexta da pentatônica, né? O intervalo de sexta maior, eu estou tirando fora. Então eu faço Sol, Sol, Lá, Si, Ré, tá? Deixo o Mi de fora, Dó, Ré, Mi, Sol, deixando Lá de fora, e Fá, Sol, Lá, Dó, deixando Ré de fora, tá? Então o movimento dessas 3 pentatônicas juntas, as 3 combinadas, eu acho bem interessante. Isso aqui. Certo? Então, as pentatônicas, no caso do maior, se forem usadas individualmente, é melhor a de Dó e de Sol, né, no caso aqui do Dó, e se forem usadas em grupo, as 3, dessa forma, colocadas em quarta justa, fica bem interessante. É importante lembrar sempre que tudo que a gente está falando aqui em Dó é igual para todo mundo, só vai mudar o tom e o lugar. As relações intervalares e de funções, etc., são as mesmas, são idênticas, né, para qualquer tom. Então deixa eu só fazer uma coisa, vou dar uns exemplos de umas frases simples, algumas usando arpejos e algumas usando tríades, só para a gente concluir esse assunto aqui da sonoridade maior, tá? Então, daquele primeiro, quando eu estava falando de arpejos, agora há pouco eu citei que Dó com sétima maior, Mi menor com sétima e Lá menor com sétima funcionavam bem para Dó. Então isso aqui, ó, você faz... eu estou aqui na sexta corda, Dó da oitava casa, eu estou fazendo o arpejo de Dó com sétima maior, logo após Mi menor com sétima, Lá menor com sétima, faço Dó com sétima maior de novo, Mi menor com sétima de novo. Fica isso aqui.
Tá? Um outro exemplo ainda usando arpejo seria a mesma coisa, só que começando pelo sexto grau, quer dizer, pelo Lá menor. Né? Aqui na quinta casa, sexta corda, tem o Lá e começa o arpejo de Lá menor com sétima por aqui. Então Lá menor com sétima, Dó com sétima maior e Mi menor com sétima. Tá, vamos tocar um pouco esses dois aqui. O primeiro. Segundo. Existe uma outra infinidade de coisas que a gente pode fazer só com esses três arpejos. Tá? E aquele, só para vocês guardarem bem, aquele exemplo que eu dei usando arpejos diatônicos, que eu acho bem legal, vamos fazer ele aqui, ó. Estou na primeira região, começando a partir do arpejo de Fá com sétima, na quarta corda, terceira casa, isso aqui, ó. Fá com sétima maior ascendente, depois Mi menor, descendente, Ré menor, descendente, Dó com sétima maior, descendente, Si meio diminuto também e acaba no Dó. Seria isso aqui. Desculpem. Essa ideia vocês vão ver que a gente vai falar bastante dela. Ok, agora duas ideiazinhas com tríades que eu preparei. Seria assim, uma aqui na região da quinta casa, fazendo tríade de Fá, depois fazendo a tríade de Sol, tríade de Dó, tríade de Dó novamente, tríade de Fá e tríade de Sol por último. Então eu tenho Fá, Sol, Dó, Dó, Fá. Tá, mais uma vez, Fá, Sol, Dó, Dó, Fá e acaba na tríade de Sol. Vamos ver como é que soa isso aqui. Tá? Tá, uma última ideiazinha com tríade ainda aqui para o caso de Dó maior, seria eu fazer as tríades agora, em vez de andar no braço, fazer elas paradas numa região como eu estava fazendo os arpejos. Então vamos pegar as tríades maiores, eu teria Dó maior, estou aqui no Dó na sexta corda, oitava casa. Então tem a tríade de Dó maior, tá? Eu tenho a tríade de Fá maior, Sol maior, Dó maior, Fá maior e Sol maior. Só que eu vou tocá-las de uma forma, como a tríade tem 3 notas, né? O nome já diz, dentro mais uma vez da quadratura do tempo, aquela coisa que a gente divide em 2 colcheias, em 4 semicolcheias, então às vezes a gente monta as frases baseadas em ideia de 4 em 4 notas. É legal, como a tríade tem 3, a gente repetir uma delas. Geralmente a gente repete, quer dizer, qualquer uma das 3, mas nesse caso aqui eu vou repetir a terça ou a tônica em alguns casos. Tá, a ideia é essa aqui. Mais uma vez, tô tocando Dó, repete o Mi, Fá, repete o Fá, Sol, repete o Si, Dó, repete o Mi, Fá, repete o Fá, Sol.
Isso aqui no contexto ficaria assim. Tá bom? Então, essas são algumas ideias que a gente pode, no caso da sonoridade maior, para o acorde maior, usando a escala maior. Ok, ainda falando em maior, existe uma outra maneira da gente evitar aquela quarta justa que eu me referi há pouco, dentro da escala maior natural, o modo jônico, né? Se a gente optar pelo modo lídio, se a gente tocar o modo lídio, que é a mesma escala exatamente, só que tem a quarta aumentada, quer dizer, eu vou pegar a escala de Dó e vou aumentar quarto grau meio tom, aí eu tenho uma quarta aumentada, ou 11ª aumentada, tá? Aí eu vou ter o modo lídio. E o modo lídio eu acho legal, porque é o seguinte, ele em qualquer situação maior, ele vai caber, tá? Obviamente com exceção do dominante, que também é maior, mas eu digo assim, se tratando de acordes maiores, não, né, dominantes, só os maiores, ele vai caber em qualquer, onde ele aparecer, ele funciona, tanto isolado como no contexto harmônico, tá? O lídio sempre funciona super bem, tá? Então, só vamos dar uma olhada como é que funciona o som dele. Quer dizer, eu peguei a escala maior que eu tinha há pouco, então eu fiquei com os intervalos de tônica, segunda maior ou nona, terça maior, quarta aumentada ou 11ª aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Então vamos ver como é que soa essa escala. Tá? E eu acho, particularmente, eu acho bem legal o som do lídio, né, para o maior. Da mesma forma, o modo lídio vai ter esses elementos diatônicos que a gente falou há pouco, né, ainda, só que eles vão ter algumas diferenças, só que são basicamente os mesmos que a gente estava usando até agora dentro de Dó maior. Acontece que é o seguinte, o modo lídio, ele é um modo, como eu falei lá no começo, que aparece no quarto grau de campo harmônico, certo? Então, no caso, Dó lídio seria quarto grau de Sol. Eu estaria, hipoteticamente, no campo de Sol, no quarto grau eu tenho o Dó lídio. Então, os elementos diatônicos que a gente vai usar para tocar em cima de, né, Dó maior pensando em lídio, eles estão todos no campo harmônico de Sol maior. Tá? Então, quais seriam esses elementos? Vamos ver primeiro os arpejos diatônicos que eu tenho. Eu tenho Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, que já tinha antes, Si menor com sétima, Dó com sétima maior, também já tinha antes, Ré 7, né, Ré com sétima, Mi menor com sétima e Fá sustenido meio diminuto. Tá, então eu teria esses 7 arpejos. Tá? Eu teria as 7 tríades diatônicas de Sol maior ainda, que seriam Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido diminuta, certo? Essas 7 tríades. E teria também as 3 pentatônicas que estão nos graus maiores de Sol, que seriam a própria Sol maior, que já tinha aparecido na escala maior, Dó maior, que também já tinha, e uma nova que é Ré, a pentatônica de Ré maior, tá? Que, como vocês vão ver daqui a pouco, tem uma sonoridade bem interessante, tá? Então, os elementos diatônicos que eu vou usar para o caso de Dó lídio, eles estão associados com o campo harmônico de Sol, tá? Vamos tocar um pouquinho, usando alguns arpejos, quer dizer, os arpejos novos que apareceram interessantes seriam Sol com sétima maior, e
Si menor com sétima. Tá? Eu já tinha antes Dó com sétima maior, Mi menor com sétima, Lá menor com sétima, agora tenho Sol com sétima maior e Si menor com sétima também. Esses dois são bem legais. Mais uma vez, eu vou te lembrar o seguinte, o modo lídio, como não tem nenhuma nota a ser evitada, como não tem problema de quarta justa, né, o que eu me referi há pouco, então é tudo certo. Os 7 arpejos diatônicos vão funcionar, as 7 tríades diatônicas e as 3 escalas pentatônicas que tem vão funcionar. É só uma questão da combinação da coisa, né? A gente usar a criatividade e o bom gosto para combinar esses elementos de várias formas possíveis. Então vamos dar uma olhada em alguns arpejos novos que apareceram aqui. Então eu tenho o arpejo de Sol com sétima maior. E o arpejo de Si menor com sétima. Tá? Então, tocando a partir de Dó, quer ver? Eu tenho Dó com sétima maior. Isso aqui é um exemplo legal. Deixa eu explicar isso aqui. É o seguinte, se eu pegar as notas do acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, Si, tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior, tá? E para cada nota dessas aqui, eu usar um arpejo desses que a gente está falando, ou seja, desses que estão diatônicos ao tom, né? Eu tenho um grupo de arpejos super interessantes e todos eles com notas legais em relação ao acorde. Por exemplo, eu pego um arpejo a partir de Dó, que é a tônica de Dó com sétima maior, eu tenho um arpejo de Dó com sétima maior, é óbvio. Eu pego um arpejo de Mi, a partir de Mi, que é a terça de Dó com sétima maior, eu vou ter um arpejo de Mi menor com sétima. Tá? Eu pego um arpejo a partir de Sol, que é a quinta de Dó com sétima maior, eu vou ter um arpejo de Sol com sétima maior. Tá? E pego um arpejo a partir de Si, que é a sétima maior de Dó, eu vou ter um arpejo de Si menor com sétima. Tá? Isso aqui eu estou usando já elementos diatônicos combinados do que eu falei há pouco, né, da escala maior e do que eu estou falando agora, que é o modo lídio, né, que está no campo harmônico de Sol. Então, fica uma progressão em terças aqui que é bem interessante, fica uma coisa assim. Tá, isso no contexto soa legal também. Certo? Então essa seria uma maneira de combinar os arpejos diatônicos em intervalos de tempo, seguindo as notas do acorde, né? Isso é uma coisa que eu acho legal de fazer. Ok, então seguindo, além dos arpejos, nós vamos ter as tríades diatônicas, como eu falei há pouco, em relação a Dó lídio, que estariam em Sol maior, né? No campo harmônico de Sol. Nós estamos em Dó. Certo? No campo harmônico de Sol eu tenho as tríades de Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido diminuta. São essas as 7 tríades. Mais uma vez, eu posso dizer que tanto faz a gente usar as 7 tríades combinadas diatonicamente, mais ou menos assim. Tá? Ou se não, como eu falei há pouco também, preferência às tríades maiores. Quais são as 3 tríades maiores que eu tenho aqui? No caso seria Sol, né? Dó e Ré maior. Tá? Então dá para fazer umas combinações interessantes só usando as 3 tríades maiores. Tipo, um exemplo aqui, eu tenho Sol, Dó, Ré, Dó de novo e Ré de novo. Então, tipo...
exemplo só usando as tríades maiores. Fazer ele mostrar aqui lentamente para vocês poderem ver. Eu tenho a tríade de Sol, a tríade de Dó, a de Ré, a de Dó de novo, a de Ré de novo e a de Sol de novo. Tá? Então fazendo uma de cada vez, eu estou sempre dobrando uma notinha da tríade, eventualmente a terça, a quinta ou a tônica, depende de onde eu estiver. Aqui eu tenho a tríade de Sol, Dó, Ré, Dó, Ré e Sol de novo, né? Tá, então com essas três tríades dá para fazer um som bem interessante. Tocar um pouquinho com ela junto com o playback. Tá, então as tríades também funcionam bem dessa forma. Agora, uma última coisa, o último elemento diatônico que seria as pentatônicas, sendo que a de Sol e a de Dó já tinham aparecido antes. Agora a novidade em relação ao Dó lídio seria a pentatônica de Ré, que tem no quarto grau, né, do campo harmônico de Sol. Desculpem, no quinto grau do campo harmônico de Sol, né? Estaria em cima do quinto grau. Bom, como eu tinha falado há pouco, eu posso usar individualmente a pentatônica, a de Ré vai soar legal também, individualmente, né? Ou se não, combinando as três, usando mais uma vez aquele artifício dos intervalos de quarta justa entre elas. Dessas três pentatônicas, Ré, Sol e Dó, se eu sair da pentatônica de Ré, eu vou ter um intervalo de mais uma vez quarta justa para Sol e mais uma vez quarta justa para Dó. Então aquele mesmo exemplozinho que eu tinha feito com as três dentro da escala de Dó maior, aqui vão funcionar e com outro som, né? Então, dá para ver que tem uma porção de coisas, né, uma porção de elementos que combinados vão proporcionar aí uma sonoridade interessante para o acorde maior, certo? Então, vamos mudar um pouquinho a sonoridade, vamos falar agora da sonoridade dominante. Ok, a gente tinha falado do acorde maior, né? Deu exemplo aqui com sétima maior. Se esse acorde eu baixar a sétima meio tom, eu vou ter o acorde dominante, tá? Que é um acorde que geralmente aparece no quinto grau como acorde dominante. No campo harmônico maior, ele aparece como quinto grau, né? É o acorde dominante. Tá, o exemplo aqui que eu estou dando em Dó 7 seria o quinto grau de Fá, tá? Se eu fizer o campo harmônico de Fá, eu teria Dó 7 no quinto grau.
Esse acorde pode ser representado de várias formas, ele mesmo, né, o acorde com sétima, ou ainda sétima e nona, décima terceira, o sus, também chamado de acorde, o dó sus com nona, também pode ser chamado de dó 11, né, como algumas pessoas chamam, tá? Seriam alguns exemplos do acorde, como é que a gente pode configurar o acorde dominante. Então, se a gente vai pensar em escala para esse acorde, a escala básica, a primeira que aparece é a modo mixolídio. O modo mixolídio é uma escala maior que tem a sétima menor. Então eu teria tônica, segunda maior ou nona, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Reparem que a sétima menor está na escala, assim como ela está no acorde também. Tá? Então ela vai ser digamos assim, a escala básica ideal para a sonoridade dominante. Como no caso aqui, o Dó 7, esse acorde que eu estou usando como exemplo, está no quinto grau do campo harmônico de Fá, assim como o Dó mixolídio também é o quinto grau, obviamente eles estão juntos no campo harmônico de Fá, nós vamos usar, por o Dó mixolídio, os elementos diatônicos de Fá, ou seja, aquela que a gente falou, tem falado sempre, seriam os 7 arpejos diatônicos, as 7 tríades diatônicas e as 3 escalas pentatônicas que estão nos graus maiores. Tá? Então vamos dar uma olhadinha rapidamente quais seriam os arpejos diatônicos que eu tenho no campo harmônico de Fá, tá? Usando em relação a Dó 7, né? Dó mixolídio. Seriam Fá com sétima maior, Sol menor com sétima, Lá menor com sétima, tá? Si bemol com sétima maior, Dó com sétima, Ré menor com sétima e Mi meio diminuto. Tá, esses são os 7 arpejos, obviamente, que a gente vai usar em relação a Dó mixolídio. Tá? Primeiro vamos dar eu vou tocar os arpejos na forma diatônica mesmo em relação ao acorde. Vamos ver como é que soa isso aí. Tá, então esses seriam os arpejos. Vou fazer mais uma vez aqui, que eu estou numa outra região. Fá com sétima maior, Sol menor com sétima, Lá menor com sétima, Si bemol com sétima maior, Dó com sétima, né, o arpejo do acorde que a gente está tratando aqui, Ré menor com sétima e Mi meio diminuto. Tá? Então, o modo mixolídio, assim como o lídio que eu tinha falado anteriormente, não tem também problema nenhum com nota a ser evitada. Então eu vou poder usar os 7 arpejos diatônicos, no caso, que estão no campo harmônico, eu vou poder usar em cima do acorde de Dó com sétima sem o menor problema. Mas tem aquela coisa da gente sacar quais que são os que têm uma sonoridade mais direta, os que são o melhor. E eu vou mais uma vez dar o exemplo dos arpejos a partir das notas do acorde. O nosso acorde aqui é Dó com sétima, então eu tenho tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor, certo? Então, no primeiro grau, eu teria o arpejo de Dó com sétima, na tônica. Em cima da terça de Dó, eu teria o arpejo de Mi meio diminuto. No caso da quinta, eu teria o arpejo de Sol com sétima, Sol menor com sétima. E por último, em cima da sétima, eu teria o arpejo de Si bemol com sétima maior. Tá? Então esses arpejos, por exemplo, tocados em terça dessa forma, é uma possibilidade legal, um grande exercício de sonoridade, de você perceber a relação do som dos arpejos para com o acorde, né? Certo? Então eu sugiro sempre de você tocar esses arpejos em todas as regiões possíveis. Eu estou dando exemplos em algumas regiões, procurando variar aqui,
mas é óbvio que todas as coisas no braço da guitarra elas estão sempre em 5, pelo menos em 5 lugares diferentes, né? Então, fica esse exemplo que eu dei dos arpejos. Eu vou passar um mesmo parecido com o que eu acabei de falar, só que é de repente mais prático de tocar, mais gostoso de tocar. Eu estou aqui no Dó da oitava casa, fazendo o arpejo de Dó com sétima. Quer dizer, eu estou na região entre a quinta e a oitava casa. Eu vou fazer todos aqueles arpejos que eu estava me referindo há pouco aqui nessa região. Dó com sétima, Mi meio diminuto, Sol menor 7, Si bemol com sétima maior. E se eu continuar nesse raciocínio de terças, eu vou ter os outros arpejos diatônicos de Fá maior também, quer dizer, Ré menor 7 seria a próxima terça e Fá com sétima maior seria a próxima. Quer dizer, os 7 arpejos podem ser usados aqui, mais ou menos assim. Certo? Então reparem aí nos arpejos diatônicos de Fá, né, em relação a Dó com sétima. O próximo passo, os próximos elementos seriam as tríades. A mesma coisa, quais são as tríades diatônicas de Fá? Eu tenho Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol maior, Dó maior, Ré menor e Mi diminuta. A gente pode usar, mais uma vez, as 7 tríades combinadas, né, de uma maneira diatônica, usando todas elas ou algumas delas, ou dar preferência às 3 tríades menores. Primeiro eu vou dar um exemplo tocando todas as 7 tríades diatônicas. Uma coisa legal, importante de lembrar a respeito das tríades é que também da mesma forma você pode fazer ela em vários lugares do braço de maneiras diferentes. Eu escolhi aqui as tríades colocadas entre a segunda e a quarta corda, né, para facilitar a visualização, né? Mas elas podem ser feitas entre de 3 em 3 cordas, obviamente, nas 3 e nos outros grupos. Seriam assim: primeira, segunda e terceira e quarta, terceira, quarta e quinta, ou quarta, quinta e sexta cordas. Da mesma forma eu posso fazer as tríades assim. E as tríades, vamos falar agora das tríades maiores. Quais seriam as tríades maiores aqui no caso de Dó 7? Dó 7 está no campo harmônico de Fá, então eu teria a tríade de Fá, certo? A tríade de Si bemol e a tríade de Dó maior. Então só com essas 3 tríades maiores dá para fazer bastante coisa. Tá? Então, vamos armar um exemplo aqui, basicamente parecido com o que a gente tem feito. Esse é um outro toque que eu acho legal de falar. É o seguinte: qualquer coisa que a gente faça num determinado modelo, usando tríades, usando arpejos, uma frase, é só sacar o lugar que ela está, a situação que ela está, e a gente vai perceber, por exemplo, que dá para fazer a mesma coisa com o mesmo desenho, idêntica, que pode funcionar para outra. Quer ver? Quando eu estava falando da sonoridade maior, eu tinha dado aquele exemplo usando os arpejos diatônicos, que era aquela coisa a partir de Fá. Tá?
Agora, eu estou fazendo os arpejos diatônicos em Fá, eu posso fazer o mesmo desenho, igualzinho a mesma coisa, só que eu vou estar partindo de Si bemol, usando para o Dó com sétima. Isso aqui, ó. No meio de uma frase, né? Vamos dar uma olhada nessa frase aqui, já que eu peguei no assunto, vamos falar. Eu fiz um arpejo de Mi meio diminuto, aí uma parte, uma frase saindo de Sol. Até chegar no Si bemol para fazer aquele grupo de arpejos. Tá? Então, quer ver, uma mesma coisa que eu já tinha, que tinha usado com um propósito, eu posso usar com outra, só entender as relações que acontecem entre os tons e etc, os acordes e tal. Quais seriam as pentatônicas que eu poderia usar aqui para o caso do Dó7? Mais uma vez, lembrando, o Dó7 está no campo harmônico de Fá, então seriam os graus maiores de Fá aqui, seriam o próprio, Fá, primeiro grau, Si bemol, quarto grau, e Dó, que é o quinto grau. Então essas três pentatônicas, tanto individualmente como em grupo, elas vão soar de uma maneira interessante. Vou tocar um pouquinho em cada uma. Isso aqui, primeiro a de Dó, obviamente que é direta, né? É do acorde. Si bemol. Ou ainda de Fá. Tá, eu ainda posso combinar, da mesma forma, combinar as três, seguindo aquela coisa do intervalo de quarta justa. Se eu sair de Dó aqui, eu tenho a pentatônica de Dó, uma quarta justa acima de Fá e uma quarta justa acima a de Si bemol. Então são justamente as três pentatônicas. Esse aqui é um outro exemplo de uma coisa que você pode aprender para várias, que funcionalmente falando vai servir para várias coisas, né? Já dei esse exemplo para o maior, agora estou dando o mesmo exemplo num outro lugar para o dominante. Então fica mais ou menos assim. Ok? Então, aí a gente cobriu os arpejos, as tríades e as escalas pentatônicas. Agora, para esse mesmo acorde, para o acorde dominante, existe uma outra escala que tem uma sonoridade super interessante que puxa um pouco mais para o lado jazzy da coisa, né? Seria uma escala que é construída a partir do quarto grau da escala menor melódica. Ou seja, se eu pegar a escala de Sol menor melódica, essa escala de Sol menor melódica, eu começar essa escala pela nota Dó, ou seja, pelo quarto grau, eu vou ter uma escala que é chamada Lídio bemol 7, ou ainda alguns chamam de mixolídio com quarta aumentada. Essa escala eu tenho tônica, segunda maior ou nona, terça maior, quarta aumentada ou décima primeira aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Quer dizer, na verdade ela seria uma mistura entre o modo mixolídio e o modo lídio, né, tendo aplicação para o acorde dominante, e ela tem um som super interessante. Vamos dar uma tocadinha só na escala um pouquinho? Seria mais ou menos assim.
Da mesma forma, essa escala tem algumas coisas né, a nível de elementos, tem arpejos, tríades da mesma forma, quase da mesma forma. A escala menor melódica, ela tem uma diferença, ela só tem uma escala pentatônica formada a partir do 4º grau, ela não tem 3 como a escala maior tem, tá? Então, vamos dar uma olhada primeiro nos arpejos diatônicos que eu tenho em Sol menor melódica, na escala Sol menor melódica, onde o 4º grau eu tenho essa escala que a gente está fazendo, que é o Lídio bemol 7, né? Ok, os arpejos que eu tenho aqui seriam Sol menor com sétima maior, Lá menor 7, Si bemol com sétima maior e quinta aumentada, Dó 7, Ré 7, Mi meio diminuto e Fá sustenido meio diminuto. Tá, teriam esses arpejos então. Ok, então, se a gente reparar, se a gente for pensar um pouco, esses arpejos, eles são muito parecidos com, obviamente, os do Dó mixolídio. Só vai mudar uma notinha, que é a quarta, que era justa, que passou a ser aumentada, né? O Fá sustenido. Os arpejos onde essa nota entra que vão mudar, mas a diferença é muito pequena. Então, fazendo aquele mesmo raciocínio que eu tinha feito há pouco, usando os arpejos em terça, a partir da tônica do acorde, né, Dó, eu tinha antes Dó, Mi meio diminuto, Sol menor 7 e Si bemol com sétima maior. O que eu, pensando em menor melódica, eu vou ter o mesmo Dó, o mesmo Mi meio diminuto, só que o Sol vai ser menor com sétima maior e o Si bemol vai ser com sétima maior e quinta aumentada. Então fica uma sonoridade bem interessante. Fica isso aqui, ó. Tá? Então, dá pra gente pensar nos arpejos da mesma forma, quer dizer, usar os 7 diatônicos, não tem nenhum a ser evitado, e dá pra gente usar pensando a partir das notas do acorde, que eu acho que é mais legal. Então, eu vou tocar um pouquinho, eu vou dar um exemplo aqui, vamos fazer uma coisa usando alguns desses arpejos. Então, eu estou pensando em Sol menor, né, para obter o Lídio bemol 7, esse modo. Eu vou fazer o arpejo de Fá sustenido meio diminuto. Eu estou aqui na 10ª casa, né, do braço da guitarra. Fá sustenido meio diminuto, Sol menor com sétima maior, Si bemol com sétima maior e quinta aumentada, Ré com sétima, e depois vou complementar a frase fazendo algumas notas da escala. Fica assim. Isso aqui, ó. Ok. A Sol menor melódica também vai ter 7 tríades diatônicas. Essas 7 tríades seriam Sol menor com sétima, não, desculpem, Sol menor, Lá menor, Si bemol aumentada, Dó maior, Ré maior, Mi diminuta e Fá sustenida diminuta.
Então, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó maior, Ré maior, Mi diminuta e Fá sustenido diminuta. Tá? No caso da menor melódica, eu já não faço tanta questão de pensar só nas tríades maiores, porque tem essa coisa de ter tríade aumentada no meio e tal, e eu já acho que todas elas soam super bem. Então, tem uma ideia, usando as tríades, algumas tríades dessas diatônicas da menor melódica que eu acho legal. É a partir da tríade de Si bemol aumentada, aqui na região da sétima casa, o Si bemol está na oitava casa, né? Então, eu tenho Si bemol aumentado, Si bemol na quarta corda, Dó, Ré, Mi diminuta e Fá sustenido diminuta. E vou acabar fazendo um arpejinho de Si bemol com sétima maior e quinta aumentada. Tá? Então fica assim. Mais uma vez. Tá, isso no contexto ficaria mais ou menos assim. Tá? Então essa é uma ideia. O que eu vou só repetir mais uma vez, que eu acho super importante, quer dizer, o que eu estou lançando aqui é uma série de ideias, de raciocínios e relações e tal. A gente obviamente tem que ver e rever várias coisas dessa até ficar bem sólido o raciocínio, né? Mas acho que o mais importante é sempre procurar inventar coisa, quer dizer, aprender de onde é que está partindo, o que está acontecendo, né? Qual que é o assunto, enfim, e inventar. Quer dizer, isso aqui são ideias que eu estou, uma para cada uma coisa, estou inventando, né, para essa aula, mas milhões delas, milhões de combinações podem ser feitas. Ok. A menor melódica que tem, a escala pentatônica que tem na menor melódica, ela está sobre o quarto grau da menor melódica, que vai ser exatamente Dó pentatônica. Como a gente já viu, estressou bastante, já viu bastante essa pentatônica, que também está no campo harmônico de Fá, quer dizer, não é o caso de fazer de novo, né? Então eu vou tocar um pouquinho agora, combinando coisas de Dó mixolídio, Dó menor melódica, usando arpejos, tríades e tal, algumas das ideias que a gente tem feito aqui. Uma última coisa que eu esqueci, para sonoridade dominante. A intenção blues sempre é bem-vinda. Tá, e no caso, a escala de blues, aquela coisa super simples da pentatônica menor, mais a quinta diminuta. E para completar, uma vez que nós estamos num acorde maior, coloca-se a terça maior também. Quer dizer, uma escala de blues é o que eu chamo de variação maior da escala de blues. Eu tenho isso aqui. Tá? Seria mais uma coisa no mixolídio, no dominante, que é legal de fazer. Então eu vou tocar um pouquinho combinando essas coisas todas. Modo mixolídio, arpejos do modo mixolídio. Indo para a menor melódica.
Então, tudo isso e mais um pouco dá para fazer no acorde dominante. Então, vamos falar agora um pouco da sonoridade menor, o acorde menor. Tá? Eu peguei como exemplo, vou pegar como exemplo, mudar um pouco de tom, a gente estava em Dó, vamos para Lá menor, pelo seguinte aspecto: todos os elementos diatônicos que a gente vai trabalhar agora no menor já foram trabalhados antes no Dó lídio, então vai ficar parecido, vai ficar uma coisa fácil da gente entender. Então, o acorde menor, vamos representar ele basicamente o acorde menor com sétima, né? Tenho ainda o acorde menor com sétima e nona, acorde com sétima e décima primeira, tá? Algumas variações possíveis para o acorde menor. Existem outras, tem algumas básicas. E a gente vai pegar aqui como referência a escala menor, que eu acho que tem a sonoridade mais perfeita em relação ao acorde menor, que seria o modo dórico. Tá? O modo dórico tem os seguintes intervalos a partir da tônica. Tem o tônica, segunda maior ou nona, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Tá? O grande lance do dórico que eu acho é o seguinte: todas as notas da escala são harmonizáveis, ou seja, todas as notas podem pertencer ao acorde, né? Eu posso ter, obviamente, a tônica, terça, quinta e sétima, não precisa nem falar, mas a nona pode estar no acorde, a quarta ou décima primeira pode estar no acorde, e ainda a sexta maior pode estar no acorde, tá? A maioria das pessoas de repente está acostumada a trabalhar com o modo eólio, que é a escala menor natural, mas o modo eólio tem uma sexta menor, uma nota, né, o Fá natural, que seria uma nota não harmonizável. Ela você não coloca uma sexta menor num acorde menor, né? Então o dórico eu acho que representa a sonoridade mais efetiva, digamos assim, para o acorde menor. Ok, pensando aqui em Lá menor dórico, o dórico é um modo que está no segundo grau do campo harmônico maior, certo? Então, obviamente, Lá menor dórico seria o segundo grau de Sol, tá? Então é aquela coisa de pensar na escala de Sol maior, começando no Lá, eu tenho o Lá dórico. Então, vamos ver os elementos diatônicos que a gente vai usar aqui em relação ao modo dórico. Todos eles vão pertencer ao campo harmônico de Sol, tá? Então vamos dar uma repetida rápida nesses elementos diatônicos, que seriam os arpejos diatônicos de Sol, né? Sol com 7, Lá menor 7, Si menor 7, Dó com sétima maior, Ré 7, Mi menor 7 e Fá sustenido meio diminuto. Certo? Esses são os arpejos. Vamos dar uma tocadinha nesses arpejos então? Tá rolando um acorde de Lá menor aí no playback? Vamos tocar o... Ok? Mais uma vez eu vou enfatizar aquela coisa dos arpejos que tem uma sonoridade direta. Aqui também, no caso do dórico, não tendo notas a serem evitadas, todos os 7 arpejos vão entrar. Mas se a gente começar pelo arpejo das notas que compõem o acorde, ou seja, tônica, terça, quinta e sétima de Lá menor, eu tenho o arpejo de Lá menor com sétima, o arpejo de Dó com sétima maior, o arpejo de Mi menor com sétima e o arpejo de Sol com sétima maior. Esses mesmos arpejos apareceram no exemplo que eu dava em Dó lídio, né, para tocar a sonoridade maior. Vamos tocar então esses 4 arpejos. Lá menor, Dó com sétima maior, Mi menor com sétima e Sol com sétima maior. Ok? Então, os outros elementos, vamos seguir
Para as tríades, a mesma coisa, vamos usar as 7 tríades diatônicas que eu tenho no campo harmônico de Sol. Seriam Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido diminuta. Tá? Eu posso usar as 7 tríades, como eu já falei, combinadas, todas as 7 diatonicamente, etc. Ou posso usar as maiores. Aqui eu vou entrar com uma novidade, que é o seguinte: as tríades diatônicas, em vez de fazer como eu tenho feito até agora, subindo no braço, vamos fazer numa mesma posição. Ou seja, vamos pegar nessa primeira posição aqui, onde eu tinha feito os arpejos, vamos fazer as tríades de Sol, do campo harmônico de Sol, nessa posição. Eu tenho Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido diminuta, e assim por diante a gente pode continuar fazendo. Vou fazer um exemplo da seguinte forma, usando essa figura aqui, ó. Tá, essa forma de tocar as tríades em posição também tem um efeito super interessante. Quer ver como é que fica? Tá, eu dei uma corridinha, fui para uma outra posição, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Como sempre, é possível fazer tudo no braço nas 5 regiões. Ou então, vamos voltar às tríades maiores. E quais são as tríades maiores que a gente tem disponíveis para ladórico? São as que estão no campo harmônico de Sol, que seriam a própria Sol, Dó e Ré. Agora vamos brincar um pouco com essas tríades nas cordas de cima, tá? Nas 3 cordas de cima. Tá, esse é um exemplo legal, quer ver? Vamos fazer, é uma frasezinha que eu gosto de fazer bastante, só usando tríades maiores. Eu tenho a tríade de Ré, tríade de Dó, aí eu faço a tríade de Ré, mas na secção aqui embaixo, na terceira, quarta e quinta corda. Então, Ré, Dó, Ré, Dó, Sol e Dó de novo. Tá, vamos ver essa frase no contexto como é que fica. Tá, quer dizer, é uma ideia interessante, e em cima dessas aí podem ter, quer dizer, só usando as 3 tríades maiores que a gente tem aqui, podem haver várias, né, ideias. Então, e por último, as pentatônicas, quais seriam as pentatônicas? As maiores, em cima do primeiro, quarto e quinto grau. Em Sol eu teria a própria Sol, Dó e Ré, quinto grau. Eu posso, mais uma vez, tocar individualmente cada uma das 3, ou fazer aquela combinação que eu tenho feito em quartas justas. Vamos tocar primeiro um pouquinho de cada uma. Então, a pentatônica de Dó maior, que obviamente é Lá menor, né, relativos entre si. Tá, Sol maior. Ou ainda Ré maior. Vamos combinar elas usando aquele intervalo de quarta justa a partir do Ré agora. Eu tenho Ré, pentatônica de Sol,
e a pentatônica de Dó. As três separadas por intervalo de quarta justa. Tá? Dá para observar que a gente pode, de repente, pegar ideias e, mais uma vez, misturar, né? Fazer coisas que servem para um lugar, vão servir para outro também. Com um pouquinho de paciência e experiência, a gente vai percebendo que dá para misturar uma série de coisas para ter uma sonoridade legal. Ok. Agora a gente vai falar de uma sonoridade que talvez seja a mais intrincada, mas ao mesmo tempo a mais interessante, a mais misteriosa delas. Nós vamos falar do dominante alterado. Tá? O alterado nada mais é do que um acorde dominante que tem as suas notas básicas tônica, terça maior e sétima menor. Tá? Essas três notas acrescentadas de uma das quatro alterações que são possíveis para um acorde dominante, que seriam nona menor, nona aumentada, quinta diminuta e ainda a quinta aumentada. Tá, eu estou fazendo o exemplo em Mi, certo? Nona menor, aumentada, quinta diminuta e quinta aumentada. Ok. Esse acorde, ele tem uma característica interessante, harmonicamente falando, que é o acorde dominante. O acorde dominante é aquele acorde que está resolvendo, ele vai resolver em algum lugar, certo? O acorde dominante alterado, ele apresenta, assim, digamos, um grau de tensão um pouquinho maior do que um acorde dominante não alterado. Quer dizer, ele é torto, tá? Ele soa torto. Então, uma vez que ele soa dessa forma, quer dizer, ele é extremamente aberto a sonoridade para fazer uma série de coisas, a gente tem aqui pelo menos 3 escalas que dá para obter a sonoridade básica do acorde dominante alterado. A mais frequente delas, a mais comum delas, é um modo que existe dentro da escala menor melódica, tá? Que chama-se escala alterada, certo? Essa escala, ela faz parte do grupo de escalas da menor melódica, ela se encontra no 7º grau da menor melódica. Então, para mim, obter uma escala de Mi alterado, basta eu começar Fá menor melódica pelo 7º grau. Tá? O que essa escala tem? Nós vamos ter, a partir de Mi, que é a tônica, nona menor, tá? Sol natural aqui, usando da harmonia, ele é ao mesmo tempo terça menor, mas pra gente ele vai funcionar como nona aumentada. Tenho Fá, que é a nona menor, Sol natural, que é a nona aumentada, Sol sustenido, que é a terça maior, Si bemol, que é a quinta diminuta, Dó, que é a 13ª bemol ou quinta aumentada, mais uma vez usando a harmonia, e o Ré, que é a 7ª menor. Tá? São as 7 notas que um acorde alterado precisa. Tá? O som desse acorde é mais ou menos assim. Ou melhor, o som desse modo, dessa escala. Certo? Então, acontece que, como a gente já viu algumas vezes aqui hoje, a menor melódica tem alguns elementos que podem ser utilizados, basicamente os 7 arpejos diatônicos e as 7 tríades diatônicas. Vamos dar uma olhada aqui quais seriam os 7 arpejos diatônicos de Fá menor melódica, tá? Que a gente vai poder usar em cima de Mi alterado. Fá menor com sétima maior, Sol menor com sétima, Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada, Si bemol com sétima, Dó com sétima, Ré meio diminuto e Mi meio diminuto. Certo? Esses 7 arpejos também não tem nenhum a ser evitado, não tem. Tem os que soam melhor que os outros. Tá? Eu ordenei uma frase, é a mesma que eu tinha mostrado no exemplo em Sol menor melódica agora há pouco. Vamos fazer ela agora aqui para Fá menor melódica com a intenção de tocar o Mi alterado, né? Então é o seguinte, vamos fazer de Mi meio diminuto,
menor com sétima maior, Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada, Dó com sétima e acabar fazendo notas da escala, uma frasezinha. Então fica algo assim. Fazer com o som do playback junto. Ok, como essas, uma série de ideias podem ser feitas usando os arpejos, né? Vamos falar um pouco das tríades diatônicas. Quais tríades diatônicas de Fá menor melódica? Seriam Fá menor, Sol menor, Lá bemol aumentada, Si bemol maior, Dó maior, Ré diminuta e Mi diminuta. Então, aquela mesma ideia que eu lancei agora há pouco com a Sol menor melódica, fazer agora também para o Mi alterado, partindo de Lá bemol aumentada. Eu estou usando basicamente todas as tríades diatônicas a partir do Lá bemol aumentado, né? Lá bemol aumentado, aí o Si bemol, Dó, Ré diminuta, Mi diminuta e acabo fazendo um arpejo de Lá bemol com sétima maior e quinta aumentada. Então fica isso aqui. Primeiro lentinho, né? Ok, uma vez que a menor melódica tem uma só pentatônica construída a partir do seu quarto grau, que no caso aqui seria Si bemol, eu tenho um som meio torto de pentatônica aplicada à escala alterada que fica legal. Se eu aplicar a pentatônica de Si bemol, né, quarto grau de Fá menor melódica, contra o acorde de Mi alterado, fica mais ou menos isso aqui. Ok? Então, existe uma outra forma da gente alterar o acorde dominante, quer dizer, uma outra forma de fazer com que isso soe através de escala, né? Seria uma escala que existe no quinto grau da escala menor harmônica, chamada dominante harmônica. Alguns ainda chamam de mixolídio bemol 9 e bemol 13, tá? Essa escala nada mais é do que um modo, né, por assim dizer, de Lá menor harmônica. Então, se eu começar a escala de Lá menor harmônica pelo Mi, eu vou ter o Mi, a tônica, Fá, nona menor, Sol sustenido, terça, Lá, quarta justa, Si, quinta justa, Dó, 13ª bemol ou quinta aumentada, né, tem na harmonia, e Ré, sétima menor. É um dominante alterado com um pezinho no Mediterrâneo, né, como eu costumo falar. Então soa mais ou menos assim. Ok, essa escala, Lá menor harmônica, também vai ter os 7 arpejos e as 7 tríades diatônicas. Vamos dar uma olhada nos arpejos primeiro. Em Lá menor harmônica eu teria Lá menor com sétima maior no primeiro grau, tá, Si meio no segundo,
Dó com sétima maior e quinta aumentada no terceiro, Ré menor com sétima no quarto, Mi com sétima no quinto, Fá com sétima maior no sexto e Sol sustenido diminuto no sétimo. É daí que vem, inclusive, a aplicação da tríade diminuta em cima do acorde alterado. Justamente, se você fizer um arpejo diminuto ou uma tríade diminuta em cima da terça maior de um acorde dominante, você vai ter esse som alterado, que é o som da menor harmônica. Seria algo mais ou menos assim. Mas vamos dar uma olhada em alguns outros arpejos. Tem uma frase que é legal, um exercício que é legal fazer com a menor harmônica, mas primeiro deixa eu fazer as tríades diatônicas. Os arpejos a gente acabou de falar, as tríades diatônicas de Lá menor harmônica seriam Lá menor, Si diminuta, Dó aumentada, Ré menor com sétima, Ré menor, tríade de Ré menor, tríade de Mi maior, Fá maior e a tríade de Sol sustenido diminuta. Então, essas são as tríades, né? Quer ver? Tem uma frase, uma ideia em cima da menor harmônica, que é isso aqui, ó. Saiu de novo. Tá. Ela usa uma parte tríade e uma parte arpejo. Ela desce com tríades e sobe com arpejos. Quer ver? Então eu faço a tríade de Lá menor, Si diminuta, Lá menor, Sol sustenido diminuta, Fá, Mi, Ré menor, e daí eu desço a escala até o Mi, faço arpejo de Mi 7, Fá com sétima maior, Lá menor com sétima maior, e Dó com sétima maior aumentada, e Mi com sétima por último. Então fica... Só o som dessa. Então aqui nós estamos usando tríades e arpejos juntos, né? Certo? Então, aplicação da menor harmônica para o dominante alterado. Agora tem mais uma escala, ainda que tem uma sonoridade interessante para o dominante alterado, que seria a escala diminuta. A escala diminuta ela tem duas formas, ela aparece começando pelo tom e começando pelo semitom. A escala diminuta é uma escala simétrica, simetricamente por tom, semitom, ou se não, semitom, tom. A nossa ideia aqui, dominante diminuta, vai ser começando pelo semitom. Então, a partir de Mi, a gente teria Mi, Fá, semitom, Sol, tom, Sol sustenido, semitom, Si bemol, tom, Si natural, semitom, Dó sustenido, tom, Ré, semitom e Mi, obviamente, novamente o tom final. Então esses intervalos em relação ao acorde de Mi alterado seriam os seguintes: eu tenho tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior, quinta diminuta, quinta justa, décima terceira, tá? Sétima menor e a tônica novamente. Essa décima terceira que apareceu aqui, quer dizer, o intervalo de sexta maior, décima terceira, né?
ela não é uma alterada dominante. Então eu costumo dizer que a escala dominante diminuta, que é essa escala que a gente está fazendo, ela é parcialmente alterada. Ela tem 3 alterações e uma extensão do acorde, né? Ela tem a 13ª que não é, alteração, mas soa super interessante da mesma forma. Então, a grande característica da escala diminuta é a simetria, ou seja, ela é igual, tudo que acontece nela acontece igual a cada terça menor, seja para cima ou seja para baixo. Eu faço aqui, por exemplo, 4 notinhas a partir de Mi. A mesma coisa acontece a partir de Sol, a partir de Si bemol e a partir de Dó sustenido ou Ré bemol. Tá? Então tudo que você faz dentro dessa escala, a cada terça menor se repete o desenho, é igual, tá? Então a simetria é uma coisa interessante. Vamos supor, eu vou fazer o desenho dessa escala aqui nessa começo do braço, na primeira região aqui. Uma terça menor acima é idêntico o desenho. Mais uma terça menor acima. E mais uma. Ok? E além disso, a escala diminuta tem o fato de que em cima da tônica, nós estamos falando da escala dominante diminuta, que ela começa pelo meio tom. Não é a escala diminuta que é o contrário, que começa pelo tom. Então, na escala dominante diminuta, em cima da tônica, você pode construir uma terça maior, uma tríade maior. Você tem as notas de uma tríade maior aqui. Mi, Sol sustenido e Si natural. Uma vez que você pode fazer, os desenhos se repetem a cada terça menor, então você vai ter 4 tríades maiores. Mi maior, Sol maior, Si bemol maior e Dó sustenido ou Ré bemol maior. Eu acho que o uso dessas tríades, dessas 4 tríades maiores dentro da escala dominante diminuta é o mais interessante. Alguns exemplos só usando essas tríades. Certo, apareceu uma tríade de Lá meio marota aqui no meio, mas acorde dominante alterado sempre é acorde dominante alterado. Então, com relação à escala diminuta, essas duas coisas que é legal enfatizar. A questão da simetria, tudo que se faz no lugar é igual uma terça menor acima ou abaixo, né? E as tríades maiores que existem, né, a partir da tônica, subindo ou descendo em terças menores. Então eu vou tocar um pouquinho esse dominante alterado, misturando um pouquinho de tudo que eu falei, quer dizer, menor melódica, menor harmônica e a dominante diminuta. Esse lá tá me perseguindo hoje, ele apareceu aqui de novo, viu só? Ok, vamos falar então do quinto tipo de sonoridade, seria o acorde meio diminuto, tá? O acorde meio diminuto, ele geralmente vai aparecer como segundo grau de tons menores. Então, Mi meio diminuto, Lá dominante alterado, Ré menor, essa geralmente é a função mais comum dele, né? E para tocar em cima desse acorde, a gente vai ver aqui quais são as 3 opções de escala que a gente tem para o meio diminuto. Bom, obviamente o meio diminuto, ele é
a escala, dentro da relação escala-acorde, é a escala que serve para o lócrio, que é o modo que se encontra junto com ele no 7º grau do campo harmônico maior, tá? Então, Mi, eu estou usando o exemplo aqui, Mi meio diminuto seria 7º grau de Fá. Então, eu começando a escala de Fá pelo 7º grau, né, pelo Mi, eu teria o Mi lócrio, que me dá os seguintes intervalos. Mi sendo a tônica, Fá segunda menor, Sol terça menor, Lá quarta justa, Si bemol quinta diminuta e Dó sexta menor e por último Ré sétima menor. Agora, como esse acorde ele se encontra, a princípio, o acorde e o modo estão no campo harmônico de Fá, nós vamos usar os mesmos elementos diatônicos para Fá maior, quer dizer, dentro do campo harmônico de Fá maior, que foram usados já anteriormente no Dó mixolídio. Tá? Eu fiz de propósito isso para ter uma certa relação entre os tons, para ficar mais fácil de ver certas coisas. Então, a princípio a gente pode usar aqui os 7 arpejos de Fá maior em cima de Mi meio diminuto, que seriam Fá com sétima maior, Sol menor 7, Lá menor 7, Si bemol com sétima maior, Dó 7, Ré menor 7 e Mi meio diminuto. Olha o acorde aqui, o arpejo do acorde, tá? Vamos dar uma olhada no som desse arpejo, desse arpejo? Tá, então eu tenho esses arpejos, os 7 diatônicos. A mesma coisa a gente vai fazer que a gente tem feito, pegando a partir das notas do acorde, Mi, Sol, Si bemol e Ré. Vamos arpejar todas as notas do acorde, os arpejos diatônicos. Eu teria Mi meio diminuto, obviamente no primeiro, Sol menor 7, Si bemol com sétima maior e Ré menor 7. Tá? Então, esses são os 4 arpejos que teriam, dentro dos 7, que teriam a sonoridade direta, né, mais legal para o Mi meio diminuto. Então, eu vou sair aqui, ó, fazendo uma outra região, Mi meio diminuto, Sol menor 7, Si bemol com sétima maior e Ré menor 7. Só esses 4 arpejos. Ok, também tem as tríades diatônicas de Fá, que a gente já falou também. Fá maior, seriam Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor e Mi diminuta. Tá? Eu posso trabalhar com essas 7 tríades. Dá para fazer uma seleção das maiores, da mesma forma que a gente tem feito. Agora, é mais importante, talvez vocês observarem, que essas coisas que eu estou fazendo aqui para Mi meio diminuto são idênticas às coisas que nós fizemos para Dó mixolídio. Ambos estão no mesmo campo harmônico. Então, dá, obviamente, para a gente usar os mesmos elementos diatônicos comuns, né, por campo harmônico. Tá? Ok. Uma outra escala que eu posso usar para o acorde meio diminuto é a escala, seria o 6º grau de uma menor melódica, chama-se lócrio 9. Ele é um lócrio igualzinho ao que a gente acabou de ver, só que tem a nona maior em vez de ter a nona menor. Então ele seria o 6º grau de Sol menor melódica, tá? E começando pelo Mi, eu tenho, ok, Mi como a tônica, Fá sustenido, segunda maior ou nona maior, né? Sol, terça menor, Lá, quarta justa, Si bemol, quinta diminuta, Dó, sexta menor e Ré, sétima menor. Também
também é a mesma menor melódica que a gente usou para Dó 7, né, mixolídio. Ok? E eu tenho os arpejos diatônicos de Fá menor melódica, aliás, de Sol menor melódica, desculpem, que são aqueles mesmos já vistos, né? Sol menor com sétima maior, Lá menor 7, Si bemol com sétima maior, quinta aumentada, Ré 7, Dó 7, Ré 7, Mi meio diminuto e Fá sustenido meio diminuto. Ok? Vamos fazer, ó, quer ver? Eu vou usar aquela mesma frase que eu usei no caso lá em Dó 7, pensando em lídio, né, bemol 7, aquele modo, para fazer aqui para o Mi meio diminuto. Seria isso aqui, ó. Ok? Então, as tríades são as mesmas que a gente já falou em Sol menor, melódica. Eu teria Sol menor, Lá menor, Si bemol aumentada, Dó maior, Ré maior, Mi diminuta e Fá sustenida, Fá sustenido, diminuta. São essas mesmas 7 tríades. Então, dá para montar aquela mesma ideia que a gente tinha feito agora há pouco. Isso aqui, ó. Ok? Um exemplozinho, né, de como usar as tríades da menor melódica. Ok, então uma última escala ainda para o acorde meio diminuto seria o Lócrio 6, o Lócrio com sexta maior, que é um modo que se encontra no segundo grau da escala menor harmônica. Uma vez que a gente está tocando Mi meio diminuto, a menor harmônica seria obviamente Ré, onde Mi é o segundo grau. Então, a partir do Mi, que é o segundo grau de Ré menor harmônica, os intervalos vão ser Mi atônica, Fá, segunda menor, Sol, terça menor, Lá, quarta justa, Si bemol, quinta diminuta, sustenido, sexta maior e o Ré, sétima menor. Tá? Então o Ré menor harmônica usando o modo Lócrio, que é o modo do segundo grau, soa assim. Então aqui a gente vai ter os 7 arpejos de Ré menor harmônica, que seriam Ré menor com sétima maior, Mi meio diminuto, Fá com sétima maior e quinta aumentada, Sol menor com sétima, Lá com sétima, Si bemol com sétima maior e Dó sustenido diminuto. Tá? Esses seriam os 7 arpejos diatônicos de Ré menor harmônica, empregando para o Mi meio diminuto Lócrio 6. Agora, antes do exemplo, que eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei da harmônica no caso da alterada, vamos ver as tríades aqui. Quais são as tríades diatônicas? Eu teria Ré menor, Mi diminuta, Fá aumentada, Sol menor, Lá maior, Si bemol maior e Dó sustenido diminuto. Tá? Essas são as
as 7 tríades diatônicas no caso do Ré menor harmônico. Aquele exemplo, vamos passar aquele exemplo pro Ré menor aqui, vamos ver como é que soa em relação ao Mi diminuto. Seria... Tá, eu teria a tríade de Ré menor, Mi diminuta, Ré menor, Dó sustenido diminuta, Si bemol, Lá, Sol menor, ia descer com a escala, até o Lá, faria os arpejos de Lá com sétima, Si bemol com sétima maior, Ré menor com sétima maior, Fá com sétima maior e quinta aumentada, e por último Lá com sétima. Tá? Então isso soaria assim. Ok? Então, essas seriam as opções básicas. Obviamente existem, como eu falei, já venho falando, várias combinações para uma série de coisas que a gente pode fazer. Mas seriam as combinações básicas e alguns sons básicos, né? A gente falou de maior, menor, dominante alterado, meio diminuto e tal. E com o tempo e com o aproveitamento legal dessas coisas, quer dizer, você pensando e trabalhando, dá para inventar milhares de um monte de ideias, né? E o objetivo da improvisação é essa, é criar, inventar a ideia, é tocar, compor na hora, tá? Eu espero que essa informação seja útil para vocês, quer dizer, a gente trabalha com essas coisas o tempo todo e eu garanto para vocês que entrando numas de brincar um pouco vai ser legal, vai ter resultado, tá? E é isso aí, estudem, toquem, façam música.